Fala, galerinha. Bom dia, né? Bom dia, não sei se é bom dia, porque vocês vão ver isso em qualquer horário, enfim. Vou dar um oi pra vocês, né? Vocês devem me conhecer, eu sou o Gabriel Menezes, professor de Geografia. E a ideia é fazer esse videozinho para o vestibular comunitário, né? O PVC aqui do Engenho Novo. E a gente vai trabalhar um pouquinho que a gente não conseguiu conversar hoje, né? Hoje, dia 30 de abril de 2016, falar um pouquinho sobre indústria brasileira, né? Nos governos militares e também nos governos neoliberais, né? Que aí, teoricamente, estou falando de Lula, FHC, estou falando de Sarney e Collor, beleza? E a gente vai falar um pouco também da Dilma. Então, no caso, assim, vamos continuar um pouco, espero que fique um bom vídeo, que fique claro. E eu não sei se a imagem está legal, mas eu acho que dá para captar a ideia, né? Em todo caso, gente, vamos falar um pouquinho do que interessa, né? Gente, eu falo basicamente dos governos militares, tá? De 64 até 85. São governos militares isso aí, tá? Castelo Branco, Costa e Silva, né? Médici, Geisel, Figueiredo. Devo estar esquecendo de alguém, mas basicamente são os grandes governos aí a liderarem esse movimento aí, esse momento na história brasileira, que vai de 64 até 85, né? Quando entra Tancredo Neves por algumas horas, né? Acaba falecendo depois do Sarney. Em todo caso, gente, é um momento muito interessante da economia brasileira, do momento político brasileiro, porque é claro desses governos militares aí, né? Além da própria questão política, da UDN, né? De processo político daquele momento, eu também tenho a lógica de que o governo brasileiro tem um medo, um certo receio de que algumas classes trabalhistas, alguns partidos, acabem rumando o Brasil, né, ao socialismo. Vamos lembrar que João Goulart, é um dos presidentes que coloca esse receio em xeque, coloca esse receio mais aparente, porque na verdade João Goulart queria fazer as chamadas reformas de base. Tá? João Goulart foi o presidente que presidiu esse momento aqui. Ele queria fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, né? Várias reformas que tenderiam a mudar a forma como o Brasil se organizaria e se estruturaria politicamente, né? Então isso vai mudar muito com o Jango, né? As elites começam a se preocupar com isso, né? Alguns setores mais conservadores começam a se preocupar com isso e, portanto, o golpe de 64 é estabelecido no Brasil, né? Deixa eu só desligar a luz aqui no cômodo e vamos voltar um pouco à nossa aula. Em todo caso, gente, primeira coisa bom, você vai continuar com a lógica do financiamento externo. Vamos lembrar, gente, que assim, o Brasil já passa um pouco por dívidas, porque o JK pega muito financiamento externo, né? A lógica de ser financiado externamente é que o Brasil não tem poupança interna, o Brasil não tem dinheiro próprio para poder investir em indústria, para poder desenvolver o país. Então ele pega muito dinheiro, por exemplo, de agências como o FMI e como o BID, por exemplo, tá? É uma lógica. Então o que vai acontecer? Essa lógica de pegar dinheiro emprestado que vem desde JK gera um problema sério no país, que é a lógica da dívida externa, né? O JK começa pegando dívidas razoavelmente grandes, né? Existe um problema econômico no Brasil, que o crescimento da dívida externa com indústrias que ao mesmo tempo ainda não eram tão produtivas, não eram tão boas em termos de PIB, né? Gera um problema de inflação muito grande no Brasil, né? O Brasil já tinha inflação grande nesse momento aqui de governo militar, e a lógica da ditadura militar, do governo militar, dos governos militares, é continuar pegando financiamento para não parar o desenvolvimentismo do Brasil. Tá? Então estou pegando muito dinheiro do FMI, muito dinheiro do BID para poder continuar desenvolvendo, beleza? É a grande questão, né? É a grande base do governo militar, financiamento externo. A segunda coisa, né? O governo já se preocupado com a lógica da inflação, tá? Vai começar a realizar um controle. Por exemplo, vou ter diversos, né, planos aí durante a estrutura militar, mas por exemplo, no Castelo Branco eu vou ter o PAEG, né? Que é o Plano de Ação Econômica do Governo, e também o Plano Bresser, por exemplo, né? Desculpa, o Plano Bresser está em outro momento aí, desculpa. Mas sobre o caso, assim, vamos utilizar o PAEG para a gente não fugir muito do assunto. O PAEG é a lógica, por exemplo, de você conter salários, né? Você segurar o aumento salarial, segurar também o crescimento dos salários ao longo prazo, para você conter a inflação. Vamos lembrar, gente, que inflação aqui, tá? Inflação é o aumento dos preços. Pode ser por vários motivos, né? Aqui no caso, vamos tentar fazer um pouco mais clara essa lógica. Estou pegando financiamento externo, tudo bem? Estou aumentando o gasto do governo, porque eu pego o financiamento e beleza. Então assim, quando eu pego o financiamento, estou gerando uma dívida. Dívida é essa a longo prazo. Então beleza, estou pegando financiamento, esse financiamento começa a me cobrar juros a partir do momento que eu pego esse dinheiro. Então se eu peguei R$300,
eu vou pagar em 3 parcelas 150. Vou pagar no final das contas 150 reais a mais do que eu deveria pagar, que eram os 300 reais que eu peguei emprestado. Beleza, então nesse momento aqui, estou pegando empréstimo, estou pegando financiamento, e aí o que vai acontecer? Bom, pensa que agora eu vou ter o Estado pagando mais dinheiro, gastando mais dinheiro para poder quitar essa dívida, né, que ele pegou, que era da ordem de bilhões. Então esse preço que o governo vai pagar, que são os juros, que é o retorno desse dinheiro emprestado, vai começar o quê? A taxar a população. Né? Vai começar a taxar a população, vai começar a taxar, por exemplo, as empresas. Vamos pegar o caso das empresas. Taxa as empresas. Tá? As empresas começam a ter que, o quê? Se eu tenho um produto que agora é mais caro, eu tenho que pagar impostos, na verdade é exatamente porque eu tenho que pagar impostos que meu produto aumenta o seu valor. Né? Bom, eu produzo uma coisa a valor X. Agora o Estado está me colocando o quê? Imposto X mais Y. Então eu tenho que ter um valor X mais Y mais alguma coisa para poder ter um lucro. Né? Isso não ficou muito claro. Mas de qualquer forma o Estado está dando mais impostos, tá? E aí, portanto, tem que gerar uma mercadoria mais cara para poder cobrir o valor desses impostos. Tá? E o que vai acontecer? Naturalmente a mercadoria fica mais cara, né? O consumidor perde um pouco, tá, o poder de compra, né? Acaba demandando das empresas, do governo, mais salários, e você vai ter o tempo todo o quê? Bom, produtos ficando mais caros, né? Salários ficando um pouco maiores, e para poder compensar esse ganho salarial, né? Ou essa perda salarial, ou perda de investimento que a empresa tem, porque assim, a empresa está tentando colocar um produto mais caro por causa dos impostos. O salário aumentou, então a empresa tem que pagar mais salários aos seus funcionários. O que ela vai fazer também? Vai aumentar mais ainda, tá, o valor do produto. Essa lógica de aumentar o produto o tempo todo vai se chamar de inflação. Então, a ditadura militar ela faz diversos processos econômicos que tentam conter a lógica da inflação, como por exemplo o caso do PAED. Tá? E aí, portanto, assim, a ditadura militar, o que você tem que saber você vai ter o tempo todo um processo de arroxo salarial, né? Um processo de desigualdade econômica, porque a ideia é que os grandes grupos empresariais se destaquem, tá? Tem um lucro, enquanto o trabalhador o tempo todo está sendo o quê? Está sendo desfavorecido, porque seu salário está geralmente sendo segurado para poder não continuar com esse processo inflacionário, processo esse que, né, perpassa toda a ditadura militar. Legal? Em todo caso, gente, de 1969, deixa eu botar aqui, peraí, de 1969 até 1973, eu vou ter um processo muito famoso no governo militar, esses governos, chamado de milagre econômico. Caramba, o que é isso aqui, Menezes? Na verdade, milagre econômico nada mais é, tá, do que um processo, um movimento de PIBs altíssimos no país. Estou falando da ordem de 14%, 13%, né? É uma coisa razoável, na verdade bastante razoável no mundo, né? E aí, assim, é um momento de pleno emprego, as pessoas elas estão bem empregadas, né? Lembrando que assim, a base para esse movimento aqui de milagre econômico são duas. Primeira, né, vou botar aqui que são obras faraônicas e também crédito. Vou explicar um pouquinho aqui. Pensa no seguinte, o Brasil, né, pegou financiamento externo, está com dinheiro para investir, beleza? Então a primeira coisa que ele faz é o quê? Vou investir em obras faraônicas. A lógica, por exemplo, você deve conhecer a Ponte Rio-Niterói. Investir na Ponte Rio-Niterói, por exemplo, é um investimento muito grande. É caro, é complicado investir nisso. Não é qualquer governo, não é qualquer empresa que faz. Então o Estado gasta muito dinheiro fazendo obras absurdas, como por exemplo a Transamazônica, tá? Mas assim, a lógica é gerar uma base logística, uma base industrial no país, tá? Coisa que o Brasil não tinha tanto. E também gerar um emprego. As pessoas são empregadas, podem até ganhar muito pouco pela questão do controle da inflação. Mas o caso, o grande fator, a grande questão pensa que, de qualquer forma, as pessoas estão tendo emprego, então elas estão ganhando dinheiro, por mais seja pouco, elas estão ganhando dinheiro. Então isso favorece o quê? Uma manutenção de tranquilidade, de paz, de aceitação, tá, da ditadura militar. E ainda mais favorece o consumo o tempo todo, porque embora ganhem pouco, as pessoas consomem, elas têm emprego, elas têm, né, renda, então elas estão consumindo o tempo todo. E também a base do crédito. Por exemplo, aqui, uma coisa que favorece a nós nesse movimento aqui de milagre econômico é, por exemplo, chamado BNH, Banco Nacional de Habitação.
Então, quando eu falo do BNH, né, é o quê? É um banco que vai dar empréstimo para as pessoas poderem consumir, para poderem comprar casa, né? Banco Nacional de Habitação. Então, qual é a grande questão aqui? Quando eu faço essa lógica do crédito, eu estou dando dinheiro para as pessoas, embora a juros altos, para que elas possam consumir. E elas eventualmente têm emprego, né? A boa parte da população vai ter emprego nesse movimento aqui, nós vamos consumir o tempo todo. No caso do BNH, vão comprar casas o tempo todo, né? E aí vai favorecer o movimento aí durante 4, 5 anos, que vai fazer um crescimento absurdo do Brasil. Só que percebam, essas obras têm um tempo limite, porque elas estão sendo feitas com financiamento externo, né? Elas dependem de um dinheiro limitado para crescerem, e também, né, o crédito vai limitar as pessoas. Porque, veja bem, quando eu falo em crédito, gente, na verdade eu falo de movimento limitado. Eu estou pegando dinheiro para poder pagar alguma coisa. Beleza, eu consigo comprar alguma coisa. Só que vai ter um momento que eu vou ter que parar de comprar coisas para poder pagar essa dívida. E aí quando eu paro de pagar, quando eu paro de comprar coisas, estou gerando um marasmo econômico, beleza? Imagina você vai, por exemplo, vai numa loja de roupas, tá? Você vai pegar e, sei lá, parcelar 1.000 roupas aí você compra. Pagar por R$1.000 aí, 1.000 roupas, tá? Beleza. Naquele momento ali vai ser uma maravilha, a empresa está ganhando, a loja de roupa vai estar ganhando, você vai estar feliz sendo com roupa da loja, tá? Só que vai ter um momento no seu planejamento financeiro, você tem que parar de comprar algumas outras coisas que você tem que pagar aquela dívida. É exatamente o que você tem que passar em relação ao crédito. É uma questão limitada. E para piorar a situação, tá? Em 1973 acontece uma coisa fundamental, que é a crise do petróleo, tendo a sua primeira crise em 73 e sua segunda crise, tá, em 1979. Crise essa que afeta absurdamente, tá, o país. E o que vai acontecer, gente? Bom, eu tenho crise do petróleo, o petróleo aumenta o preço das mercadorias, porque tudo basicamente é o petróleo, e assim, quando eu aumento o preço da mercadoria, na verdade estou gerando mais inflação ainda, né? Ora, o petróleo está caro, mas eu tenho que utilizar o petróleo, então eu tenho que aumentar o preço da minha mercadoria. E aí a mercadoria vai ficar mais cara, legal. O consumidor, né, o trabalhador vai pedir mais salários para o governo, mais salários para as empresas. Elas podem aumentar o salário, mas se aumentar o salário, mais uma vez aumenta o quê? O preço do produto. Então isso vai gerar uma lógica de inflação o tempo todo, né? No final da década de 80, por exemplo, a inflação chega a quase 1000%. É bizarro, é muita inflação, né? No final de um ano o preço mais que, né, triplicava, quadruplicava, era um aumento absurdo. Então assim, vai gerar um problema sério aqui, tá? Uma grande crise econômica na década de 80. Mas vamos chegar lá um pouquinho. Mesmo com essa crise aqui, gente, da crise do petróleo, com, né, encarecimento absurdo aí, né, da produção dos países em desenvolvimento, eu vou ter uma coisa chamada de marcha forçada, tá? A marcha forçada aí, na verdade, ela vai começar aí a partir, tá? A partir mais ou menos aí de 1975, tá? E qual é a lógica? Bom, eu estou com uma crise econômica, eu sei que tá difícil para uma lado, tá foda. Só que eu vou pegar mais financiamento, eu vou desenvolver mais ainda, mesmo com problemas econômicos, porque a lógica é não parar de produzir, a lógica é não parar de consumir. Tudo bem? Essa é a grande questão. Claro, marcha forçada sempre priorizando o empresário e deixando o trabalhador de lado. Legal? Então assim, eu vou gerar mais dívidas ainda. E a marcha forçada, eu vou ter um investimento, por exemplo, no álcool, vou fazer a realização do pró-álcool, tá? O pró-álcool vai ser, na verdade, uma lógica de investimento na qual você vai descobrir a utilização do álcool, você vai pegar o álcool para se tornar, inclusive, menos dependente do petróleo, né? Vale lembrar que o álcool vai ser uma substituição ao petróleo que está em crise, beleza? É uma grande questão de se pensar. E, por exemplo, também eu vou ter acordos em relação ao uso da energia, tá? A energia vai se tornar uma coisa bem importante aqui, porque, na verdade, assim, boa parte de algumas usinas no Brasil são, inclusive, termoelétricas. Então, o petróleo encareceu e agora qualquer produção baseada no petróleo vai encarecer, no caso de algumas usinas termoelétricas. Então, por exemplo, começa a investir em energia, no caso aqui, energia nuclear, né? Angra 1 e Angra 2 saem durante a ditadura militar, né? São pensados durante a ditadura militar, exatamente para você depender um pouco menos, né, de uma coisa que está tão cara aí, como é o caso do nosso queridíssimo petróleo. Em todo caso, gente, né, eu falei alguns fatores mais importantes aqui, e esses fatores aqui que são
primordiais para você entender esse movimento de governo militar, vai resultar no que a gente vai entender como, né, década perdida. Gente, entendam isso aqui. Governo com muitos gastos, tá? Gastos esses provenientes majoritariamente, tá, do financiamento externo, beleza? Empresas não tão produtivas assim. Vamos lembrar que, embora sim eu tenha um financiamento externo e já tenha empresas externas, eu tenho ainda um Estado muito fechado, eu tenho uma economia muito fechada, tá? E essa economia fechada, leia-se economia basicamente estatal, também não é produtiva, porque o Estado não tem condição de investir nessas empresas. Então eu tenho empresas não muito produtivas, eu tenho um Estado que não consegue fazer mais investimentos em obras, mais investimentos em questões sociais, tenho um Estado praticamente moratória, na verdade o Estado brasileiro declara moratória durante, né, o fim da ditadura militar, beleza? E aí o que vai acontecer? É uma década que eu vou entender, de 1980 até basicamente 1990, tá? Com década perdida, década onde o Estado não investe em praticamente nada e existe um marasmo econômico do Estado. Vale, inclusive, lembrar que o Brasil está tão ferrado economicamente que algumas empresas que foram privatizadas, elas inclusive, privatizadas não, né? Elas eram de ordem privada, elas são estatizadas para que as empresas não deixem de existir, tá? E isso vai gerar um problema sério, que a gente vai ver na próxima aula, que é um problema de marasmo econômico, um problema de estagnação produtiva, onde as empresas estatais vão ser muito caras, tá? O Estado vai ter, né, custos com essas empresas, e aí você vai ter uma resposta na década de 90 chamada de neoliberalismo no Brasil. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Beijo pra vocês, até a próxima aí.